Hi students, how are you? Bem, mais uma semana temos aí o nosso encontro. Bom, aquele meu discurso de sempre, espero que todos vocês estejam bem, mantendo aí seus estudos em dia, que todos estejam saudáveis, né? Enfim, vamos dar continuidade à nossa última aula. Nós falamos sobre as conjunções ou linking words part 1, first part. Now you have part 2. Bom, esse bloco é um pouco maior, com mais observações a serem feitas, e aí, quando forem aparecendo os casos, né, que nós precisamos ficar mais atentos, eu vou chamando a atenção de vocês. Tudo bem? Bom, subordinate conjunctions. Agora nós vamos falar sobre as orações subordinadas, né? Que são aquelas, tá, que vão servir para conectar orações dependentes, ou seja, uma não vai existir sem a outra. Elas precisam ter esse link, elas precisam estar entrelaçadas, do contrário, elas não fazem sentido independentemente. Bom, aí, e com isso, se não faz sentido, vai dificultar a compreensão, né? Em um texto, geralmente a gente encontra várias delas. E aí, se você não consegue entender aquela conjunção, já era. Você não vai conseguir entender qual a ideia está sendo colocada ali naquele parágrafo, enfim, naquele pedaço. Bom, então eu fiz o seguinte, eu listei várias delas, porque elas são grandes, tem várias em um mesmo contexto, tá? E aí eu vou explicando passo a passo, tá bem? Vamos lá? Let's go, students! Bom, eu vou falar primeiro sobre, dentro desse grupo de orações subordinadas, eu vou falar daquelas que exprimem concessão, tá? Sentido de oposição, contraste. Então, são aquelas chamadas adversativas, adversary. Bom, aí nós temos o although. Vocês vão observar que muitas destas têm a mesma tradução, mas aí a gente daqui a pouco vai falar, então como é que eu posso usar? Quais que vão fazer diferença? E quais aquelas que são mais recorrentes nos concursos. Então tem o although, even though, apesar de, muito embora, com quanto, e tem o even though. Essas duas fazem o seguinte, although é menos formal, já even though, bem mais formal, tá? E sim, é although, even though, separado, né? Aí tem spite of, que tem a mesma ideia, tá? Como é que nós vamos usar? Aí sim, depois a gente vai ver essa particularidade. Rather than, ao invés de, than, do que, though. Essa though é extremamente utilizada na oralidade. E, geralmente, quando na oralidade, ela vem no final de uma frase. Em outras situações, ela vem intercalando aí as frases, vem no meio. Whereas, enquanto, considerando que é o passo que, whether-se, essa nós já tínhamos visto quando falamos sobre as condicionais. However, contudo, é um uso mais formal em relação ao but, tá? Ele é um uso mais formal em relação ao but. A tradução, no entanto, entretanto, contudo, essas traduções aqui, ó, no entanto, entretanto, contudo, é a formalidade, né, da língua portuguesa. Portanto, ela também é formando língua inglesa. Qual é a comum, a que a gente mais fala em português e, por sua vez, em inglês também? É o but, que é o mais. Bom, aí agora sim, então essas aqui são as conjunções, tá? Um bom grupo destas que apresenta a ideia de concessão, sentido de oposição, contraste. Dentro desse grupo, eu destaquei aqui o however e o but, justamente porque as duas, tá, são mais usadas. Então, vamos lá. He likes apple, but he doesn't like orange. Bom, aí é uma ideia de oposição. Ela gosta de maçãs, porém ela não gosta de laranjas. Vejam que aí usei o but. O but é sempre mais recorrente. Bom, se eu quiser usar o however, eu pontuo a primeira oração, que likes é apple, ponto. However, vírgula, não como foi usado aqui com o but. O but ligou as duas, uniu o but, a vírgula e o but. Já com however, ponto e a conjunção. However, vírgula, he doesn't like orange.
Bem, vocês vejam que ela continua com a mesma ideia. No entanto, a tradução para algo mais formal é, no entanto, para however, ok? Bom, vamos ver o próximo slide. Opa. Ok? Com o mouse vai com a mão mesmo, é no teclado. Bom, e aqui nós temos o although, aquela foi a primeira dica em relação às conjunções concessivas ou opositivas, tá? Agora nós temos aqui outro grupo, ó, although, even though, though. Depois das três, eu preciso ter um sujeito e um verbo. É essa sequência, é isso aí que vai fazer com que eu determine a diferença entre essa dica 2 e a dica 3, ok? Porque se a gente voltando lá no quadrinho, ó, todas estão dentro do mesmo grupo de ideias. Então aqui a gente tem que ficar bastante atento para o uso destas. Bom, although, even though, todas essas aí, assim, caem bastante em concurso. However também, but também. Bom, o que vai acontecer? Com estas três aqui, although, even though e though, eu preciso ter, imediatamente após a conjunção, um sujeito e um verbo, obrigatoriamente. Então, vamos lá. Although it rained a lot, we enjoyed our holiday. Então, tá aqui, ó. Although, sujeito e um verbo que está no passado. Embora tenha chovido muito, nós aproveitamos nosso feriado. Bom, I didn't get the job, although. Percebam que ó, a primeira oração, aquela iniciou, ela tem esse uso democrático, não há problema algum. Aqui eu comecei com uma oração, não com a conjunção, mas com uma frase, né? E depois, então, que eu usei a conjunção. Percebo que depois da conjunção eu tenho um sujeito e um verbo. I didn't get the job, although I had all the necessary qualification, tá? Então, conjunção mais sujeito e um verbo. Bom, Joe it rained a lot, we enjoyed our holiday. A diferença da letra C para as demais, bom, vou compará-la com a letra A. A diferença é que na letra A há uma formalidade e na letra C formalidade alguma, tá? Não há. Bom, o do, principalmente na oralidade, o do ele vem ao final da frase, tá? De uma forma bem recorrente, né? Aquele falar do nosso dia a dia, claro que eles têm também. Bom, isso foi em função destas conjunções que têm o mesmo valor de in spite of or despite, a mesma coisa. Como usar? Só vou ratificar o seguinte, é in spite of, não pode ser in spite sozinho, mas o despite, que tem a mesma ideia, ele não é com a preposição of. O que eu preciso ter depois dele? Um substantivo, um pronome, que pode ser os pronomes demonstrativos, os pronomes interrogativos, etc. Ou a forma do gerúndio no ing. Então, são duas situações para despite e in spite of. As duas. Depois dessas duas, eu preciso ter um substantivo ou posso ter um substantivo, posso ter um adjetivo e um substantivo, posso ter um artigo, posso ter um pronome demonstrativo, enfim. Posso ter um quantifier, ok? Eu preciso ter essa sequência. Ou um verbo no ing. Então, são dois casos. Mais à frente é que vai vir um verbo. Então, vamos lá ver o primeiro exemplo. In spite of, or despite the rain, olha lá, o que eu falei lá em cima, ó. In spite of or despite, tanto faz como tanto fez, você usar as duas aí. Aí eu tenho um substantivo depois que eu tenho um sujeito e um verbo, perceberam? Tá? Diferente aqui do caso do although, even though e do though. In spite of or despite the rain, tá? Tá determinado aqui pelo artigo a chuva, está determinado pelo artigo the, mas poderia ser um pronome, dependendo da construção da frase, um pronome demonstrativo, enfim. We enjoyed our holiday. Apesar da chuva, aproveitamos nosso feriado. Bom, então o que isso aqui nos leva a pensar, a analisar? Eu só não preciso, no caso dessas conjunções, saber a ideia que elas apontam. Se for o caso, né, na prova, vamos imaginar que seja para uma substituir a outra.
sem inferir o sentido da conjunção, da frase. Bom, além da ideia, eu tenho que ter esses detalhezinhos bem claros na minha mente. Eu não posso esquecer desses detalhes. Senão, eu estou arriscada a errar a questão e, às vezes, por um detalhezinho, né? Mas que é bastante importante. Bom, I didn't get the job in spite of or despite having. Veja que eu falei. Uma situação é, depois de spite of or despite. Eu tenho um substantivo que pode ser determinado por um adjetivo, por um artigo, por um pronome demonstrativo, enfim. Ou um verbo com ing. Lembrando que é despite, sem o of, e o spite, é sempre com of. Então, I didn't get the job in spite of or despite have all the necessary qualifications. Tanto faz como tanto fez. Bom, despite tem o mesmo uso que in spite of, mas nunca leva o of. Pode-se também usar as formas in spite of the fact that ou despite the fact that. Vai dar a mesma situação, ok? I didn't get the job in spite of or despite the fact that, ó, despite the fact that, de qualquer forma eu tenho aqui um pronome demonstrativo, depois que eu tenho um verbo, um sujeito e um verbo. I had all the necessary qualification. Todas elas mantêm a mesma ideia, tá? São formas diferenciadas de escrever. Bom, podemos seguir? Tudo bem até aqui, né, turma? Bom, agora é o segundo grupo dessas orações subordinadas, usadas para expressar consequência, efeito, razão, causa ou propósito entre as orações. Agora mudou, né? Está dentro das subordinadas, no entanto, com estas outras ideias. Então, eu tenho because, o porquê, pela razão de, because of, devido a, por causa de, basicamente a mesma coisa. Due to, devido a, por causa de, enfim. Todas estas aqui, elas têm, tá, a mesma ideia, demonstrar uma consequência, ou efeito, uma razão de alguma coisa. Bom, aí vocês vão observar que eu tenho in order that, in order to, so as to e so that, tá? A ciência não está dentro desse grupo, dessas quatro que eu falei agora. E aí também a gente vai precisar, tá? Já que todas elas têm aí a mesma ideia, nós vamos precisar observar como elas, estas, ó, vou repetir. In order that, in order to, so as to e so that, como essas quatro conjunções vão funcionar. Porque se vocês observarem, elas têm a mesma tradução. Agora, o uso delas, como elas vão se apresentar dentro de uma frase, é que vai ter uma pequena diferença, assim como nós vimos lá com although, even though, spite of, etc. Bom, vamos aqui então ver pelas dicas. So, yes to, in order to. Veja que o so é formado com o as e o to. Então, ele está pedindo alguma coisa aí. Vejam que depois eu tenho in order to. In order to what? Obrigatoriamente eu vou precisar de um verbo. Então vai ser so as to, in order to, plus mais um verbo. Sempre assim. She works out so as to lose weight. Ela malha com que objetivo? Para qual efeito? Para perder peso. Todas elas têm a mesma ideia, mas perceberam que essa que é formada com o TO lá no final, ela vai precisar de um verbo na sua forma básica, ok? Senão ela vai ficar, o que esse tu está fazendo aí? Não posso colocá-lo com um substantivo. Então, só pode pedir aí um verbo. She works out in order to lose weight. Bom, já falei essa. Então, tanto faz, ó. So as to, in order to. Ah, Márcia, qual é a mais recorrente? Sim, in order to. Essa é mais comum de aparecer. No entanto, nós temos que... eu preciso mostrar o máximo de quantidade entre as conjunções que têm a mesma ideia para que vocês não sejam pegos de surpresa na hora da prova, ok? Bom, e aí já vou dar um bisu aqui, gente. Essa questão também tem muito a ver com essa percepção, a partir de agora, quando vocês observarem os textos, que vocês forem localizando, forem verificando essas condições, vocês vão pensar, opa, aí começa a marcar, tá? Toda gramática, ela tem um objetivo, é ajudar na interpretação de um texto. É você verificar se um texto ele foi bem escrito.
E aí, será que a conjunção ali foi usada corretamente? E aí a gente começa a ser mais crítico em relação ao texto que foi escrito, começa a perceber mais essas situações dentro do texto. E é isso que vocês precisam fazer, tá? Até para você se defender na hora de uma prova, perfeito? Bom, a dica número 2, eu tenho so that e in order to. Bom, aqui eu vou pedir, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma correçãozinha aqui rapidinho, porque na in order to, aqui é in order that, eu coloquei aqui o TO, tá? É rapidinho aqui, eu vou dar uma corrigida aqui. Só um instante, gente. In order that, eu botei, peraí, in order that, já corrigi. In order that. Tá? Foi corrigida, vamos lá. Vamos lá. Tá? In order that, so that, in order that. Bem, não pode ser in order to, porque se eu falei que aqui é um verbo, o que esse in order that está fazendo aqui? Porque elas são bem parecidas, tá? Aqui, ó. In order that, in order to. Bom, so that, in order that. O que eu vou precisar depois dessas duas conjunções? O pronome pessoal, o nome de uma pessoa ou um objeto. Bom, então aí eu não tenho aquela sequência. Eu não posso colocar um verbo. Então vamos já amarrar da seguinte forma: onde tem um TO, vai me pedir um verbo. Onde eu tenho that, vai me pedir um substantivo. Pronto, a gente amarra dessa forma que fica mais fácil para a gente lembrar. Então tem o tu, lembra? O tu, ou ele é uma preposição ou é marca definitiva de um verbo. Ok. Se for preposição, eu vou precisar de um verbo no ING, certo? Ali ele me pede um verbo na sua forma básica. Então, ali não é preposição. A preposição é o conjunto, né? São as três palavras juntas. Nesse caso aqui, so that, in order that. Bom, that é um pronome demonstrativo, analisando ele sozinho. Bom, depois de um pronome demonstrativo, eu vou ter um substantivo, vai ser um objeto, algo que eu esteja demonstrando, ok? Lembra lá da função inicial da palavra, que aí eu acredito eu que vai facilitar mais, tá? Então, depois de so that, in order that, você vai precisar de um pronome pessoal ou de um nome de uma pessoa, de um objeto, enfim. She works out so that she feels better. Ó, ela malha para que ela se sinta melhor. Usei aqui o pronome demonstrativo, o pronome sujeito. Beleza. Com que objetivo, tá? She works out in order that she feels better. Bom, dessas duas, tá? Dessas duas, entre so that e in order that, a mais comum é so that, ok? Bom, vamos então passar para o próximo grupo. Então, aqui, esse grupo, tá? Que é o grupo das que vão expressar essa consequência, esse efeito, nós vamos ficar bastante cuidadosos com so as to, in order to, so that, in order that, que são estas que você precisa de ter palavras específicas diante de cada dupla. Tudo bem? Bom, e agora nós temos as conjunções que são usadas para expressar hipóteses, condição ou possibilidade. Bom, estas aqui foram aquelas que nós já vimos quando trabalhamos lá as condicionais, tá? Então, essas aqui eu vou passar, vou só dar uma relembrada aqui nelas e depois a gente parte lá para as correlatas. As long as, vocês têm até esse material, né? Já tem o material, né? Você já fizemos até exercício, mas eu não poderia deixá-las de mencioná-las aqui. As long as, contanto que, desde que. Even if, with, que é o mais comum das nossas condicionais, né? São duas aqui, with e o unless. E aí o providing that, que apareceu aqui duas vezes, mas enfim. Todas essas aqui são aquelas daquele grupinho que expressam todas essa hipótese, né, que nós já tínhamos visto. Bom,
As que são usadas para expressar tempo, essas a gente não, assim, não tem muita dificuldade com elas, não. Até porque essas aqui, ó, vocês vão ver que elas são bem mais fáceis, até o uso destas são bem mais fáceis do que principalmente aquelas de opositivas. Ó, after, depois, for, o as long as, o tempo que, pelo tempo que. Long as, aqui expressa uma ideia de duração de tempo. Tudo ligado a tempo, né? As soon as, assim que, before, antes, once, uma vez, since, desde esse, since aqui a gente já viu quando a gente trabalhou com os tempos present perfect e present perfect continuous, when, whenever, while e until, tá? Essas aqui eu acredito que vocês não tenham nenhuma dificuldade não, porque tanto faz uma usar uma como a outra, né? É bem da verdade que tem aquelas mais recorrentes, né? Que são after, before, since, when, until, dentro aqui desse tem until e tem till, que é T-I-L, ela é mais comum, né? Essa daqui é em relação a ela, o till, T-I-L, que tem a mesma ideia, né? De até. Essa aqui é um pouco mais formal. O while é enquanto, né? Que passa aquela ideia de ações simultaneamente acontecendo, ou que aconteceram, ou que irão acontecer, enfim. Bom, 5. Usados para exprimir o local de onde ocorre algo. Where, wherever, onde quer que, em qualquer lugar, seja onde for. Também bem comuns, né? A 6. Usadas para exprimir o modo ou forma das ideias. As if, como se, todas elas, né? Todas elas têm aí a mesma ideia. No entanto, as if é mais comum. Bom, e aqui eu tenho vários exemplos que eu coloquei dessas relações subordinadas, ok? Eu só vou ler mais 4 aqui com vocês e depois vocês observem as demais. Although I was short of money, I ended up buying a new laptop. Embora eu estava com pouca grana ou com a grana curta, eu acabei comprando. Aquilo que eu falei lá anteriormente. Although, um sujeito e um verbo, tá? I was late for work because I missed the bus. Ó, because I missed the bus. Cheguei atrasado porque eu perdi o ônibus. Since you are here, could you please help me out with this task? Já que você está aqui, você poderia me dar uma mão com essa tarefa? Bom, letra D. We are going to a party tonight unless it rains. It rains. Quer dizer, eu irei à festa a menos que chova. Bom, se chover, eu não vou, ok? Bom, tem mais aqui, ó, são vários exemplos, aí depois vocês deem uma olhadinha, tá? Com bastante cuidado nessas conjunções. Eu não as deixei destacadas, mas é claro, vocês vão conseguir, ó. Isso nessa, começa lá. Enfim, depois vocês continuem mantendo aí essas leituras, tá? Tem bastante, tá? Me enchi de exemplos aí para vocês terem bastante fonte para estudar, né? Bom, e agora a gente chega aí às orações com relative conjunct, ou condicionais ou condições correlativas. Elas, o que é isso? Elas só andam juntas. Você não as encontra separadas, a menos que seja por outros motivos quaisquer. Bom, elas sempre aparecem em pares. Então vamos lá. Both and and. Ela não deixa de adicionar, né? Ambos, tanto e. Either, or, ou. E aqui, ó, depois a gente vai ver essa either e or quando a gente falar sobre rejoiners. Depois a gente fala sobre isso. Either e or, ou, whether, o or, se ou, neither, nor. Então, olha só, either vai ser sempre com or, assim como neither, que começa com N, vai ser sempre com nor, que também começa com N. Not only, but also, não só, mas também. No sooner than, tão logo no mesmo instante em que. Rather than, em vez, rather, ponto em em vez do que, quer dizer, aqui onde está representado esses pontos é que entra aí
a frase, né? Hardly, scarcely, when, mal, quando. Nós já vimos também que essas palavras aqui tornam a frase negativa, né? Bom, she likes neither coffee nor tea, quer dizer, olha, tá colocando os dois líquidos aqui, ó, tanto café quanto chá, fora, quer dizer, ela não gosta de ambos. You can either go to the party with him or stay at home with me. Você pode ir à festa com ele ou ficar em casa comigo. Both soccer and volleyball are popular in Brazil. Quer dizer, tanto, ó, both and and, também bastante comum, tá? Aliás, as comuns são both and either, your, in neither, in nor also, not only, but also. Essas aqui são as mais recorrentes, concursos. Both soccer and volleyball are popular in Brazil. Tanto futebol, quer dizer, tá, a ideia aí é de inclusão, né? Está botando os dois no mesmo patamar. Diz que ambos são populares no Brasil. Bom, enfim, minha gente, acabamos aqui, então, a questão das link words ou conjunctions. Tanto faz, tá? São essas duas denominações que elas têm. Na sequência, eu vou disponibilizar o material de exercícios, tá? E, mais uma vez, eu digo o seguinte: se a partir de agora, quando vocês forem ler os textos, vocês começarem a perceber essas questões gramaticais, isso aí aproxima muito mais a sua interação com o texto em língua inglesa, tá? Ajuda bastante. Então, não deixem de fazer as anotações, vão observando. A mesma coisa quando a gente for trabalhar com preposição, tá? É o mesmo caso, começa a observar os usos das preposições, tá? E aí você vai começar a entender melhor, né? Vai ter uma facilidade a mais. E aquilo que eu sempre digo, a questão da leitura, a questão de realmente procurar aquela palavra que você não consegue entender, não tenta adivinhar, porque você vai adivinhar e pode não dar certo assim, o seu entendimento, até que vai chegar uma hora que você não vai precisar mais fazer isso, porque você vai começar a ver tantas repetições das mesmas palavras, dos mesmos usos, e você também vai ser capaz de fazer o entendimento do texto através do contexto, né, da ideia que ele esteja apresentando, ok? Então, vou me despedindo de vocês aqui por enquanto e, mais uma vez, eu espero que vocês fiquem bem. Olha, não percam o foco, tá? O negócio é praticar, o negócio é estudar, continuar estudando e levando a coisa a sério, que daqui a um pouco esses concursos já estão aí todos para nós vibrarmos juntos, ok? Então, bye bye, see you next week, ok? Bye!